A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira, mais uma vez com uma palavra de Deus para você, esperando que haja transformação na sua vida, para que você seja um seguidor de Cristo, que você tome uma posição e deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Amém? A palavra está em Gênesis 6, a partir do versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze-me uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura à porta que da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies. Do gado, segundo as suas espécies. De todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Amém? A humanidade estava totalmente corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Porém, Noé era reconhecido como um homem justo diante de Deus, em meio a uma geração extremamente corrompida. Noé não se contaminou com a corrupção deles, Noé não se contaminou com as luzes, Noé não se contaminou com as vozes, muito menos com as festas e tantas outras coisas que o mundo ofereceu para ele. Noé tinha 500 anos quando ele ouve a voz de Deus. E Deus manda Noé construir uma arca de tábua de cipestre e explica para ele como fazer essa arca. Noé não era um construtor de barcos, não era engenheiro, não tinha nenhum conhecimento nessa área. Mas durante 100 anos, Noé esteve construindo a arca, conforme Deus havia determinado para aquele tempo. Durante todo esse tempo, Noé continuou tendo suas atitudes retas e com princípios perante Deus. Entenda que Deus falou uma só vez com Noé. Deus não ficou falando durante 100 anos várias vezes com Noé. Mas Noé foi fiel à palavra durante todos esses anos de construção. Ele não duvidou. Noé não sabia, amados, exatamente o que era e como seria o dilúvio. Ele nunca tinha visto chuva, apenas orvalho que molhava a terra. Ele creu, ele obedeceu, ele praticou. O texto não mostra que Deus falou com Noé apenas com Noé, uma vez e com Noé.
Ele se dirige diretamente a Noé, esse homem justo que Deus considerava justo. Sua esposa creu juntamente com seus filhos. Noé, ele era um homem que tinha princípios, ele tinha temor, ele obedecia, ele honrava o Senhor. Era um homem diferente de todos a humanidade, porque ele não se deixou corromper. Se ele era diferente de todos, evidentemente que ele não era muito bem visto perante todos. As pessoas andavam tudo num caminho e ele ia em outro caminho, porque ele via que aquele caminho onde todos estavam andando estava errado. Eu acredito que Noé ouvia palavras que até poderiam influenciá-lo para obter vantagem e ter uma vida bem diferente da qual ele estava vivendo. Mesmo que as pessoas não gostassem dele, mas vamos lá tentar influenciar Noé. Vamos mudar esse ritmo de vida dele aí, vamos oferecer alguma coisa para ele ficar rico, alguma coisa assim, sei lá. Mas sabe, Noé entendeu que ele tinha que cumprir um propósito determinado por Deus. Ele tinha que cumprir esse propósito, porque o propósito é de Deus. E Noé era o que tinha que cumprir esse propósito. Ele não desistiu por nenhum momento, ele não se desviou. Noé não ouvia outras vozes, Noé não via outras luzes. Ele sabia que tinha que concluir a construção da arca, mesmo tendo ouvido a voz de Deus uma única vez. E sabia que havia uma aliança de Deus com ele e com a sua família, porque Deus considerava Noé justo. Muitos podem ter um olhar reprovador para você, para mim, mas o que prevalece é o como o Senhor te vê, como o Senhor me vê. Como Deus realmente nos reconhece? Como justo? Como íntegros? Como que Ele nos vê? Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca com a sua família e todos os animais. E a palavra diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e choveu muito sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E a arca começa a navegar. Agora preste atenção, a arca não tinha leme. A arca não era dirigível. Deus dirigia a arca. A arca salva a vida de Noé e da sua família, bem como dos animais. Uma salvação que inicia-se em ouvir a voz de Deus, em obedecer o que Deus está mandando e praticar o que Ele falou. A geração corrupta que convivia com Noé não foi capaz de transgredir a essência e os princípios de Noé. Eles não conseguiram fazer isso. Era uma geração corrupta, maldosa, violenta, mas não transgrediram a essência de Noé. A voz do Senhor não traz dúvida e muito menos confusão. Guarde isso. A voz do Senhor, será que eu ouvi Deus? A voz do Senhor, ela nunca vai te trazer dúvida. E muito menos ela vai te colocar em confusão. Sabe, muitos querem ser salvos, mas não querem ouvir, obedecer e praticar. Muitos se acham salvos, porque criaram um Deus próprio que acha que vai dar uma arca novinha para ele. Para se obter a arca, precisa passar por processos, e muitas vezes os processos são dolorosos, para que venham crescer, amadurecer, aí sim ter sabedoria. Foram 100 anos de Noé. 100 anos. Quem guiava a arca? Deus. Eu lhe pergunto, quem dirige a sua vida? Não crie padrão de ensinamentos para Deus. Vou criar um padrão para Deus me abençoar. Não. Deus tem todo o poder. Ele te dá o pão de cada dia. Você já agradeceu hoje? Agradeça todos os dias o alimento que está dentro da sua casa, porque é Ele que lhe dá.
Você já parou para pensar que Deus chama você pelo seu nome? E nós temos uma população mundial de mais ou menos 8 bilhões de pessoas, onde só a sua digital é única. Então, solte esse leme que você criou. Abra seus olhos. Feche a sua boca para não falar de coisas onde gerem maldições. Mas abra sua boca para falar de bênçãos e para abençoar. Faça uma retrospectiva de tudo que Deus fez na sua vida. O amor de Deus, ele é constrangedor. Um tempo ele mandou uma arca. Em outro tempo, ele envia seu filho. Um tempo, Deus faz uma aliança com sinal, com um arco entre nuvens. Em outro tempo, ele dá o seu filho unigênito para morrer por todos nós, porque para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e o filho dele morre para que nós sejamos salvos. Jesus é a arca, a aliança. Jesus é o sinal. Jesus é o que tira todos os pecados. Jesus perdoa todos os pecadores. Jesus leva sobre si as nossas feridas, doenças e dores. Jesus é a palavra. Jesus é a luz. Então decida agora, deixando Jesus dirigir a sua vida. Solta esse leme. Ele vai dirigir. Sabe por quê? Para você ser transformado. Para que você seja morada do Espírito Santo. A decisão é sua. Quer ouvir o que satisfaz a sua carne? Ou ser crucificado com Jesus e morrer para o mundo? Seja transformado. Seja crucificado com Cristo. Elimine agora, comece a eliminar todo esse passado e ter uma nova vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Entre nessa arca. Jesus é a arca. Ele vai te guiar, ele vai te acolher. Mas você tem que decidir isso, para que você tenha uma nova vida. Noé decidiu, Noé ouviu e passou todos esses anos ali construindo, porque um dia ele ouviu uma palavra e essa palavra ele guardou dentro dele e falou: eu vou fazer o que Deus mandou. Quando você ouvir uma palavra, guarde e execute, porque no tempo certo as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. Não tema. Decida agora. Quando Deus mandou Noé entrar, ele entrou, colocou os animais e ficaram dentro da arca, esperando a chuva vir. A chuva veio. Eles foram salvos. Eles reconstruíram o mundo. Comece a reconstruir a sua vida. Comece a ouvir um evangelho de vida. Comece a ouvir um evangelho que vai te constranger. Ouvir o evangelho que vai fazer você pensar. Ouvir o evangelho que vai fazer você mudar, ser transformado. Um novo tempo, uma nova vida, um novo mundo dentro de você. Que o Espírito Santo venha morar em você. Eu quero orar por você, amado. Quero orar por você, amado. Que o Espírito Santo venha tocar na sua vida. Que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você. E que você, a partir desse momento que você está me ouvindo, você então agora decida determinadamente, de uma vez por toda: Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E ter uma vida mudada. Seja transformado através de Cristo Jesus. Que as bênçãos do céu venham para você, meu irmão, minha irmã. Que as bênçãos de Deus venham tocando dentro da sua casa. Que você conheça e sinta o toque agora de Jesus em você. E que o Espírito Santo venha sobre você. Que seja batizado pelo Espírito Santo. Que haja cura, libertação na sua casa, em nome de Jesus. Amém.